Você pediu e a gente atendeu. Enquanto as outras só pensam em como conquistar novos clientes, nós valorizamos quem é de casa. E sabendo que você ajuda a construir a Genial com a gente, preparamos mais uma novidade. Para cada amigo indicado que investir aqui com a gente, será liberado um limite de R$10 mil exclusivo para você alocar no CDB 220% do CDI do Banco Genial. E esse valor pode chegar até R$50 mil, dependendo da quantidade de amigos que investirem aqui com a gente. Ah, e tem mais. Para você que é trader, ainda pode utilizar esse CDB como margem de garantia para as suas operações de day trade. Amigos que investem juntos, lucram juntos. Indique os seus amigos para Genial e tenha acesso ao CDB 220% do CDI e com liquidez diária. Mas corra, porque por tempo limitado. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa Que Fundo é Esse? E hoje eu trouxe 2 gestores de peso para virem aqui contar para a gente um pouquinho mais sobre o fundo de fundos da Ouro Invest, o OUFF11. O Rossano Nonino. Tudo bom, Rossano? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. E o Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo bom. Boa noite. Boa noite. Gente, é um prazer receber vocês. Eu acho que essa é uma gestora que tem muito tempo, apesar de ser um pouco mais low profile, né? Mas vocês já vêm aí praticamente desde os anos 2000, fazendo gestão de fundos, estruturando alguns fundos. E eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, se o Rossano puder contar, da história da Ouro Invest, né? Como começou, qual foi o primeiro fundo e como que vocês fizeram para chegar até hoje. Claro, vamos lá. Boa noite a todos. A gente está, na realidade, hoje, vamos dizer assim, na segunda vida do Ouro Invest em fundos imobiliários. A gente teve já uma operação muito importante de 2002 a 2012, em que a gente chegou a ter quase 60% do mercado brasileiro de fundos de investimento imobiliário. Lá no final de 2011, começo de 2012, a gente chegou a ter quase 15 bilhões sob gestão, entre fundos imobiliários, CRIs e financiamentos hipotecários. E essa plataforma, como um todo, foi vendida no final de 2012 para o BTG Pactual. E o Ouro Invest ficou durante 3, 4 anos num non-compete, tinha um acordo de não competição, ele não podia atuar nesse mercado. E a partir de 2017, 2018, quando acabou esse acordo de não competição, o Ouro Invest começou a trazer de volta os profissionais que fizeram a primeira história. Eu e o Daniel, a gente estava já nessa primeira fase e a gente refundou, né, essa área de real estate no Ouro Invest, que tem hoje 1,5 bi de fundos sob gestão e 2,5 bi de CRI sob gestão. A gente já está com 4 bilhões de reais sob gestão e na parte específica da asset, metade disso são fundos imobiliários listados em bolsa, que é a parte que o Daniel especificamente cuida, e a outra metade são de fundos privados de crédito e uma iniciativa agro, que a gente está começando também, pegando essa onda aí que está encantando todo mundo do agro para o futuro. E, Rossano, só conta pra gente, desses fundos que vocês venderam para o BTG, eles existem até hoje? Qual que é o nome deles? Só para o pessoal se contextualizar. Nossa, eu vou falar um monte de fundos conhecidos. O BC Fund, que é o BRCR, começou com a gente lá na época dessa primeira vida. O BCFF, que é o fundo de fundos do BTG, também começou com a gente, foi o primeiro fundo de fundos do mercado, foi a gente que fez. E aí eu posso falar Torre Norte, Campos Faria Lima, Nossa Senhora, Anguera, Terra, todos esses fundos que estão aí monoativos começaram lá na nossa época de 2002 a 2012. Maxim. É até interessante, né, que quando a indústria de fundos imobiliários nasceu, ela era basicamente monoativo de gestão passiva, né? E hoje em dia é quase um tabu investir em monoativo. Eu particularmente não recomendo, mas não é porque eu acho ruim, é porque eu acho que para o tipo de pessoa que eu recomendo fundos imobiliários, fundo monativo não faz sentido. Aí eu prefiro deixar na mão do profissional, como vocês no caso, né? E, Rossano, eu queria que você contasse um pouquinho da onde que surgiu a ideia de voltar com esse fundo aqui, com especificamente o fundo de fundos da Ouro Invest.
Então, a gente, exatamente como você colocou, a ideia desse fundo é fazer um portfólio diversificado com gestão profissional, né, de vários fundos, que é uma porta de entrada interessante para investidores ou que não têm expertise, né, em fundos de investimento imobiliário. O cara pode se meter num fundo monoativo, como você disse, não entender direito o ativo e ter uma variação brusca de rendimentos, ou aquele investidor que já tem expertise, mas ele está querendo um gestor que fica o tempo inteiro olhando o que está acontecendo debaixo de cada ativo, que faz trading, que faz gestão ativa do portfólio, e a gente até costuma dizer que a maioria dos investidores ou não tem expertise para fazer gestão, ou não tem dinheiro para comprar as bases de dados que a gente compra, né, para entender tudo que está debaixo, ou simplesmente não tem saco para acompanhar, como a gente fica com um analista acompanhando todos os dias tudo o que está acontecendo no mercado e os fatos relevantes. Então, a gente até brinca, quando o cara tem condições, expertise e tempo, tudo ele está trabalhando com a gente, né? Porque os investidores estão fazendo outras coisas na vida deles. Então, a gente montou esse fundo em 2018. Julho de 2018, acabou a captação. Ele fez uma primeira captação, fez um follow-on na metade do ano passado, que a gente captou 104 milhões de reais, e ele está hoje com um PL em torno de 150 milhões de reais, e como estava na vinheta, né, ele é um dos maiores dividend yields da indústria hoje. Ele está distribuindo 65 centavos por cota, e uma coisa que é muito importante colocar, esses 65 centavos por cota é recorrente. A gente não depende hoje de nenhum ganho de capital, porque a gente foi, de fato, subindo a trave dos rendimentos, entendeu? Um fundo de 0,65, que, dividido pelo valor da cota, é o maior dividend yield da indústria de fundos imobiliários hoje, é o UFF. Quando a gente fez a captação, Isaac, foi em julho de 19, a gente fez um benchmark, né, com o que tinha na rua. Então, um dos principais pontos que a gente trouxe foi ser uma das menores taxas de administração e gestão do mercado. Eu acho que um dos pontos importantes dessa indústria de fundos é que o cotista não quer pagar FII sobre FII. Então, a gente resolveu pesar mais na taxa de performance, falar, a gente confia no nosso taco, mas não vamos penalizar o dividendo recorrente do cliente, porque a gente já investe em fundos que têm taxa de gestão e administração. Então, esse foi um dos grandes argumentos aí de venda no primeiro roadshow, e quando a gente chegou para a segunda captação, né, em julho de 20, que o fundo quase que triplicou de tamanho, a gente tinha bastante performance para mostrar, e isso contribuiu para esse dividendo recorrente aí que o Rossano comentou. E que hoje está entre 11% e 12% ao ano, a rentabilidade desse fundo, dessa maneira de dividendos recorrentes. Antes de eu perguntar como que vocês conseguem dar esse dividendo recorrente, vou pedir para o Thiagueira colocar na tela as informações gerais do fundo, só para o pessoal ter na cabeça do que a gente está falando. Thiagueira, você consegue colocar aí? Vamos ver se o Thiagueira... tá. Peraí, gente, a gente está com problemas técnicos. O Thiagueira hoje está difícil. Quem me viu no fechamento viu que ele me tirou do fechamento. Eu não tinha nem terminado de falar, ele já me pocou. Mas faz parte. Bom, eu queria mostrar o dividend yield do fundo. O dividend yield nos últimos 12 meses, quando eu somo os dividendos dividido pela cota atual do fundo, tá? Ele está dando 12,2% de dividendo. Então, é um dividendo bem alto e realmente é um dos maiores da indústria. E eu queria que vocês explicassem para a gente como que vocês estão conseguindo hoje distribuir 65 centavos por cota de dividendos de forma recorrente. Então, acho que a história desse ano, né, começa lá em janeiro e fevereiro, que a gente ainda tinha um mercado um pouco mais propício a fazer ganho de capital, né? Então, no primeiro semestre, a gente conseguiu construir um ganho de capital interessante em fundo, e que nesse momento a gente ainda tinha uma proporção relevante da distribuição de ganho de capital nesse 0,65. Ao longo do ano, a gente usou essa reserva para ir trocando ativos por ativos que pagassem mais. Então, de vez de ser um fundo que vai ficar dando essas porradinhas de dividendo constantemente, a gente não tem muito medo de fazer algum prejuízo, compensar com a reserva
sendo que isso se traduza num dividendo de médio e longo prazo mais interessante para os cotistas. A gente teve um mês que, eu não vou saber de cabeça, que a gente fez um prejuízo até alto, a gente foi questionado pelos cotistas, mas quando a gente fez a troca, a gente teve uma tira aí de mais de 1000%, porque dentro de 12 meses a gente recuperava todo o prejuízo em dividendo recorrente, e daí para frente elevava essa trave aí em 2, 3 centavos por cota no fundo. Então, a nossa estratégia é realmente ir devagarzinho, trocando os dividendos os fundos que pagam menos dividendos, usando a reserva que a gente ainda tem de lucros e, na medida do possível, fazendo o ganho de capital, que agora o mercado está um pouco mais desafiador, para ir subindo essa trave. E essa taxa de gestão e administração baixa, nossa, contribui muito com isso. Só para dar um pouco de cores e ilustrar o que o Daniel está falando, essa operação que deu essa tira enorme, que ele está dizendo, foi no início do segundo trimestre do ano, quando a gente tinha uma posição ainda relevante em fundos de shopping center. Aí teve a segunda onda do Covid, começou a ter a história de lockdown de novo, a gente rapidamente zerou a nossa pizza de shopping centers, mesmo fazendo prejuízo, porque a gente sabia que esses fundos iam distribuir praticamente zero. Então, a gente voltou com isso com caixa, usou o ganho de capital passado para zerar essas posições, e quando chegou em julho, agosto, que os shoppings começaram a voltar, eles estavam descontadíssimos, a gente entrou de novo e pegou o dividendo subindo. Então, esse tipo de revisão de quais setores a gente quer aumentar ou diminuir, a gente revisa isso semanalmente. E aí a gente vai vendendo, comprando, de maneira a maximizar os dividendos do fundo. Vocês conseguiram melhorar o carrego, né, do fundo, porque em um momento vocês iam ganhar zero, vocês conseguiram ganhar algum dividendo com outros ativos, e aí vocês fizeram ganho de capital voltando para a posição, né? Isso é bem interessante. Thiagueira, agora que voltou, você consegue colocar na tela a imagem? Não é essa, Thiagueira? Aê, agora foi. Gente, então, rapidinho aqui, só para eu não passar, o IPO foi em julho de 2019, é um fundo de fundos, né? O patrimônio hoje está em 144 milhões, que dá R$ 79 por cota, e a valor de mercado, você compra hoje por R$ 64, tá? Então, ele está valendo 116 milhões no mercado, para vocês verem o deságio. Lembrando que é um fundo pequeno, então ele tem uma baixa liquidez, tá? Isso explica um pouco desse deságio tão agressivo, mas não tudo. E o dividend yield dos últimos 12 meses era 12,44. Eu falei 12,2, foi quase, hein? Obrigada, Thiagueira. Pronto, agora deu tudo certo. Hoje, a maior posição de vocês está no segmento de logística e de escritórios, e esses setores são os campeões de dúvidas das pessoas que querem saber um pouquinho o que vai acontecer aí no futuro. Será que logística vai continuar? Tem mais crescimento de e-commerce? Então, Rossano, começando com o segmento de logística, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que vocês estão vendo do segmento logístico aqui para o próximo ano, basicamente, para 2022. Na realidade, a gente está hoje mais ou menos equilibrado, os três maiores segmentos em logística, CRI e o terceiro é escritórios, né? E como é que a gente está vendo essa coisa? A gente vê a logística com um potencial muito grande no médio e longo prazo. O setor de logística é o herdeiro positivo do Covid, né? Dessa mudança que teve na nossa vida. Então, mudou de patamar o comércio online, mudou de patamar tudo que tem a ver com armazenamento, e a gente vê os galpões de logística com vacância baixa, exceto o mercado do Rio de Janeiro, que está com um problema específico. Todo o Brasil está com vacância muito baixa, e a gente tem uma questão muito interessante na logística, que é o seguinte: o custo de reposição dos galpões está de 50% a 70% maior do que o custo dos galpões que foram entregues há menos de 6 meses, um ano. O IGPM, o preço do aço, a gente tem empreendimentos de logística, então a gente sabe o que aconteceu. Ou seja, na hora que acabar esse estoque, quem for querer locar um galpão novo vai ter que pagar um valor de locação 40%, 50% mais alto do que os valores que estão hoje.
Então, automaticamente, na hora que acabar o estoque, o custo de reposição vai puxar para cima os valores de locações de galpão que estão muito baratos hoje. Então, a gente vê um potencial de crescimento de rendimentos de 6 meses a 2 anos de hoje muito relevante, por isso que a gente tem uma concentração grande em fundos de logística. Os fundos de CRI, que é a segunda maior participação, eles estão no pico de rentabilidade, porque eles estão indexados ou a papel inflação mais cupom e a inflação explodiu, ou em papel indexado a CDI+, e o CDI também embicou para cima. A gente vê que esse pico de rentabilidade vai continuar até mais ou menos final do primeiro trimestre, segundo trimestre do ano que vem, e aí automaticamente a gente vai começar a realizar as posições e trocar por fundos de outros setores. Mas a gente vê nos próximos 6 meses o dividend yield dos fundos de CRI é imbatível em relação a qualquer outro setor. O setor de escritórios é um setor que ainda tem muita névoa na frente, né? A gente não vê uma devolução em massa de espaços, apesar do home office, disso que a gente está fazendo aqui agora. A maioria das empresas estão ainda mantendo os seus espaços e existe uma preocupação maior do que antes da questão até de distanciamento, mesmo no longo prazo, que pode ser que não mude tanto a questão de espaços. O mercado de escritório está sofrendo por causa de recessão, não é por causa da pandemia. O que está acontecendo é que a gente está indo, né, para uma economia estagnada. Ainda tem um pouco de oferta sendo entregue em São Paulo e Rio, mas o que nos deixa menos de cabelo em pé é que depois de 2022 não tem novo estoque vindo nem para São Paulo nem para Rio. Então, qualquer crescimento da economia que tenha vai fazer com que os espaços e a vacância vá diminuindo com o tempo. Mas, sem dúvida, é um setor que preocupa mais, né? Se a gente tivesse uma varinha de condão agora para diminuir a nossa posição de escritório sem gerar perda de capital, a gente faria, com certeza. Posso só completar um pouquinho? Acho que a logística tem uma questão interessante também, que é o custo de mudança, né? Que é muito mais elevado que dos escritórios. Então, a inflação, via de regra, está sendo repassada nesses contratos. Então, não só nos build-to-suit, mas mesmo os contratos típicos de logística, o inquilino pensa 2 vezes antes de mudar. O de escritórios, como a gente ainda... Por tudo que o Rossano falou, você ainda tem uma certa mobilidade, o custo de ocupação é um pouco mais barato, esse custo de mudança, então ainda existe uma maleabilidade, mas a logística, via de regra, está repassando a inflação e já vai faltar espaço, como o Rossano falou. Aí o setor de shopping, só para completar a visão macro, né? A gente se surpreendeu, tá, com a recuperação do setor de shoppings. A gente está vendo que os principais shoppings estão rodando num nível de receita maior do que o pré-pandemia, eles se recuperaram muito rapidamente, e a gente esperava um boom de inadimplência que não está acontecendo na magnitude que a gente achou que ia acontecer. O setor que a gente vê como o setor mais complicado mesmo no médio e longo prazo é o setor hoteleiro. O setor de hotel de negócios, esse a gente acha que vai sofrer no médio e longo prazo. Eu tinha mencionado, por exemplo, que a gente fez essa captação de 104 milhões, né, desse FOF na metade do ano passado. A gente fez, acho que eu e o Daniel, umas 44 reuniões em uma semana, tudo por videoconferência. 2 anos atrás, eu estava pegando avião para cima e para baixo no Brasil inteiro, ficando em hotéis. Não faz mais sentido esse tipo de coisa, então o hotel de negócios tende a ser um problema mesmo para o futuro, por isso que a gente não tem nada no nosso portfólio de hotéis hoje, fora aqueles de turismo, que esse segmento de turismo quase que está ficando o contrário. Ninguém mais sai de férias totalmente, nem fica trabalhando totalmente. Então, esses hotéis mais boutique, que tem um home office, que a pessoa consegue ter uma internet legal para trabalhar, muitas pessoas estão fazendo uma mistura de férias e trabalho, hoje que está dando gás para esse setor. Mas aquele hotel business mesmo tende a sofrer bastante. Eu concordo com você. Eu realmente não vejo uma volta do mercado hoteleiro do jeito que era. Eu acho que talvez para eventos, para congressos, talvez tenha, mas aquelas viagens de business mesmo,
Hoje a gente viu que a gente resolve muita coisa pela internet, não precisa ficar gastando dinheiro, pegando avião, dinheiro e tempo, né? Que era até o que a gente estava falando aqui, de marcar uma reunião presencial. Poxa, você demora em São Paulo, meia hora para ir, meia hora para voltar e 1 hora de reunião. Você perdeu 1 hora para ir para ter 1 hora produtiva, né? Hoje em dia você consegue fazer por Zoom e perde 5 minutos ali só testando a conexão antes. Eu queria fazer uma pergunta, aí eu vou deixar para o Daniel. São alguns fundos que são campeões de perguntas. Sempre que eu faço uma live ou que eu abro uma caixa de perguntas no Isso Analisa, aparece, tá? Que é o BRCR. Eu queria que vocês contassem para a gente por que vocês têm esse fundo, o que vocês veem, qual que é o racional por trás dessa posição. Bom, hoje é o maior fundo de lajes que tem aí na Bolsa, né? Então, acho que todo mundo tem alguma exposição a fundo de escritório, tem BRCR. Acho que, pelo tudo que você contou, a gente conhece o portfólio, né, desde da nossa vida passada, sabemos que tem alguns problemas, alguns imóveis que ficaram mais defasados, mas, via de regra, é um fundo antigo que comprou imóveis numa época que já se valorizaram, ele tem uma alavancagem interessante lá dentro, então é um fundo que, se ele quisesse acabar hoje, ele venderia os imóveis com um bom ganho de capital. A gente acha que isso defende o portfólio, é um fundo que veio se reinventando ao longo do tempo, com aquisições de empreendimentos mais modernos, nos cenários em que essas aquisições foram feitas, foram boas aquisições. Está dentro de uma casa grande, já tem uma gestão boa, o gestor é super profissional e está diversificado. Tem as posições em Rio e São Paulo, e em imóveis que a gente acredita que vão mais cedo ou mais tarde ocupar. Então, o portfólio não envelheceu como se esperava que envelhecesse. A gente acha que tem muito fundamento e o tijolo realmente você não repõe aonde esses imóveis estão. Então, acho que esses seriam os grandes pontos. A gente chegou a entrar no BSR muito forte no começo do fundo, pré-transações visando só ganho de capital, e a gente viu que isso pode acontecer mais vezes. Né? E tem um outro fundo que também tem um prédio em conjunto, que é o do Safra, JSRE. Também recebo muitas perguntas, e eu acho que, apesar de eu achar que o BRCR tem um probleminha ali com o Senesp, mas já está descontado da patrimonial, e já passou, acho que também ali, se for alocar, a gente precisa estar com a economia bombando, mas acho que já está descontado na compra, né, e na cota, e ninguém imagina receber isso de volta, né? Eu acho que o JSRE, ele tem uma visão diferente, né? Uma estratégia bem diferente. Eu queria que vocês contassem para a gente o que vocês estão vendo nesse fundo. É um fundo bem core, né? Então, o cara ele quer ter o imóvel para ficar lá no imóvel, surfar as ondas do mercado imobiliário, acreditando realmente que os empreendimentos que ele está são empreendimentos que vão ter menos vacância e estar menos suscetíveis aos ciclos de mercado. Então, quando a gente adquiriu o JSE, a gente adquiriu num momento aí de juros mais baixo, que, de fato, essa precificação estava ajudando essas estratégias, né? Ele tinha um prêmio de yield satisfatório, né, em relação ao momento que está, e é um fundo que vai ficar aí para carrego na nossa carteira, porque são empreendimentos também com pouca chance de serem replicados, né? Então, a gente entende a diferença dos dois, a gente acha que não vai reciclar muito a carteira, mas vai conseguir pegar preço nas locações e ir melhorando à medida que a economia melhora. Mas não é um fundo que a gente tem visando aí um ganho de capital expressivo na carteira. Realmente, ele era um carrego muito interessante no momento que o juros estava mais baixo, ele compunha o nosso dividend yield, e numa situação normal de mercado, a gente conseguiria sair na mesma taxa que a gente entrou e ir alocando em outras estratégias. Então, hoje a gente pensa ele um pouco mais dessa forma. Eu acho interessante, assim, apesar dele não ter ativos em regiões que seriam prime, né, que são aquelas regiões que sofrem muito pouco com vacância, num momento de rescisão, eles estão ali numa área que vamos considerar aqui secundária, que não é uma Faria Lima que o pessoal sai a tapa para pegar, mas também não é uma Vila Madalena, uma região um pouco mais afastada, né?
E ele tem um ativo super premium nessas regiões. Então, realmente, eu acho que ele sofre, se a gente olhar os ativos dele versus a região, sofre bem menos, né? Então, acho que a posição é interessante. E a gestão também é super conservadora, né? Então, eu até gosto de chamar os gestores aqui para o pessoal entender qual que é a diferença de visão, né? A gente não espera que o Safra fique fazendo giro de ativo e ganhe de capital, tá fora da realidade, né? Falando em ganho de capital, emendando com dividendos elevados, eu queria que vocês explicassem para a gente uma posição que, na minha visão, é bem polêmica, tá? Que é o DEVA 11. Eu sei que o pessoal gosta muito, eu tenho um pé atrás, assim, eu acho que é muito risco para o retorno, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho o que vocês veem desse fundo, por que vocês têm ele na carteira. Bom, a gente tem o DEVA, se não me engano, desde a primeira emissão, tá? A gente entrou na primeira ou na segunda emissão. É um fundo que sempre entregou muito dividend yield, né? Então, a gente gosta de dizer que a gente é uma gestora que olha muito fundamento, do fundamento imobiliário, mas a gente também a gente olha também a parte tática, né? Então, a gente sabe que o mercado é bastante movido a dividend yield. Então, é um fundo que tem conseguido imprimir uma trajetória de entregar bons dividendos, fazer follow-ons, alocar rápido o capital, às vezes em operações não tão bem garantidas, mas a gestora mantém um grau de acompanhamento e controle que ajuda a dar uma segurança em relação ao ativo, e foi um dos fundos que a gente mais conseguiu fazer aquela famosa compressão de taxa de emissão para secundário, porque como ele aloca muito rápido, entrega muito rápido, a cota tende a valorizar muito rápido. Então, a gente mantém hoje o fundo na carteira, porque é um fundo que está dando aí 16%, 17% de yield, então a gente faz uma composição de fundos mais arriscados, ele não representa uma alocação muito grande do nosso portfólio, mas ele tem esse histórico de alocações rápidas e entregar bons dividendos. Então, a gente precisa acompanhar essa parte do mercado. Então, ele é um dos fundos que hoje é uma reserva de ganho de capital para a gente, com carrego interessante. Então, na parte tática, ele faz muito bem o papel, e o carrego deixa a gente bem confortável, que mesmo que a cota caia por algum motivo, tem alguma inadimplência lá dentro, a gente ainda consegue sair rápido o suficiente, bem o suficiente, para justificar ter o fundo na carteira. Esse é um dos fundos que eu vi uma expressão muito boa, né? Que ele tem basicamente comprador infinito, né? Se o preço cair, o pessoal entra comprando porque o pessoal gosta muito, né? Eu tenho medo, porque realmente eu acho que ali a carteira tá... Óbvio, precisa ali de uma gestão bem ativa, é uma carteira que não passa tão bem por momentos de crise. Então, depende ali muito do servicer, da gestão tá do lado, de estar acompanhando. Eu sei que para gestor profissional isso é muito mais fácil, porque você tem o contato direto do gestor, você liga lá para ele e ele tem que te explicar, né? Então, já está na frente do pessoal. Eu quero abrir aqui para uma pergunta do Léo, tá? Ele queria saber qual que é a visão de vocês sobre a emissão abaixo do VP para a FOF. Quer falar? Então, o FOF tem uma característica especial. O valor patrimonial de um FOF nada mais é do que o valor de mercado da carteira que está embaixo. Então, quando a gente está falando de um fundo de tijolo, né, que tem lá um laudo de avaliação de um prédio XYZ feito pela Richard Ellis, você pode dizer, olha, esse laudo foi mais otimista ou mais pessimista do que eu, investidor, acho que deveria ter sido, ou ele foi feito, por exemplo, faz um ano, quando o CDI estava 2, e agora esse laudo deveria ser revisto para baixo. Você vai o tempo todo fazendo uma arbitragem, vendo quanto que aquele fundo está de mercado e qual que é o valor patrimonial que pode estar defasado por conta desses problemas temporais ou de julgamento. Isso não existe num fundo de fundos. Um fundo de fundos nada mais é do que caixa é caixa, ou a soma do valor de mercado do que está embaixo. Então, não faz nenhum sentido, de fato, você fazer uma oferta abaixo do valor patrimonial. O que acaba acontecendo? Você tem, por exemplo, a gente vai fazer um follow-on do fundo, e você tem que ter um critério para estabelecer o valor das cotas. Aí você estabelece que o valor das cotas é o valor patrimonial. Aí,
entra na CVM, sai da CVM, começa o IPO, o tempo passa e você pode ficar, eventualmente, que na hora que você está captando os recursos junto aos investidores, aquele valor da cota no IPO está acima ou abaixo do patrimonial. Mas não é porque você criou um pecado de origem, é porque o mercado evoluiu depois que a cota foi travada pelo valor da oferta da CVM. Mas, tirante isso, não faz sentido num fundo de fundos uma emissão abaixo do valor patrimonial, que é o valor de mercado da carteira que está de baixo. Marcada todo dia mercado. Quer adicionar Eu concordo. Eu acho que o mercado é um pouco cruel, né, Isa? Se a gente acha que hoje todos os fundos estão descontados por seus N motivos, correlação com taxa de juros, fundamento, e é uma oportunidade de compra, se eu fizesse uma emissão hoje a patrimonial, muito provavelmente eu não captaria. Então, o mercado normalmente paga mais caro, né? Então, assim, a gente não vai emitir porque realmente a gente acredita que não deveria emitir. Mas hoje, se eu emitisse, talvez eu compraria muito melhor do que quando a cota recuperar, porque quando a cota recuperar é porque os ativos de baixo recuperaram e deixaram de ser tão atrativos para aquisição. Então, essa questão de, tirando o tijolo, como o Rossano falou, que é um pouco mais sensível, eu acho que fundo de papel, tanto CRI quanto fundo de fundos, se a estratégia é muito clara, se o gestor consegue transmitir que ele vai fazer bom uso do recurso, cabe. Tá? A gente não faz, mas a gente poderia olhar com um fundamento que eu preciso aproveitar as oportunidades. Eu preciso, pelo menos, mostrar para o cotista que eu estou atento. Eu não tenho mais caixa, porque aquilo que eu comprei foi num momento que estava tudo mais caro, e eu não vou gerar esse prejuízo, mas eu consigo melhorar o carrego do fundo se eu tiver recurso para fazer isso nesse momento. Então, daí que vem a polêmica, né? Sim, eu concordo. Eu acho que realmente o pessoal paga mais caro. Não sei se é por ser muita pessoa física, que é difícil chegar à tese lá na ponta, dado que eu entro em período de silêncio, vocês também entram em período de silêncio, eu não tenho como transmitir minha tese, né? Aí eu tenho que chamar o pessoal, falar com o assessor, e nem sempre o assessor consegue acessar aquele cara. Então, eu acho que é um pouco cruel nesse sentido também, né? E aí acaba fazendo mais sentido você pagar mais caro, principalmente fundo de tijolo. Hoje em dia eu tenho visto que tem apanhado muito quando anunciam a emissão. Pode estar acima da patrimonial, abaixo do valor do mercado, ele apanha muito. Sendo que ele vai comprar um ativo, às vezes, num cap que vai melhorar o dividendo do fundo em 5 centavos, né? É difícil a tese chegar lá no fundo e a cota acaba apanhando. Eu concordo aí um pouquinho com a visão de vocês. E eu acho que o pessoal também esquece que quando a gente vai fazer uma oferta 400, demora mais ou menos 3 meses para eu começar o processo, né? Definir como que vai ser contabilizada a minha cota, e até eu chegar lá no final, efetivamente, e conseguir captar os recursos. Então, a cota anda desse meio tempo, principalmente patrimonial de fundos e de CRI, que é remarcado constantemente, né? Então, não necessariamente uma emissão abaixo do valor patrimonial, ela muitas pessoas falam, mas eu vou colocar entre aspas aqui, uma sacanagem do gestor que quer crescer o fundo a qualquer custo, né? Às vezes, quando ele começou, fez muito sentido, e aí o mercado andou e a cota que ele vai captar está descolada. Então, acontece isso, às vezes a gente tem que levar em consideração. Tem uma pergunta aqui também do Zef. A gente até comentou brevemente, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho melhor para ele, que eu recebo também bastante essa dúvida. Ele quer saber como que funciona esse desconto duplo para o FOF, né? Ele quer entender onde que está esse ganho duplo e se o que vai valer... o que vai valer é o custo de aquisição do fundo dentro do FOF, né? É a marcação da cota patrimonial. Se é o preço de compra ou o preço ao mercado, né? Que a gente já comentou. Mas explica direito como funciona esse desconto duplo para a gente. Quer que eu fale, Rossano? Pode falar. Então, o que acontece? Hoje a gente recentemente fez uma conta, né? Que a gente pegou todos os fundos que a gente tinha na carteira e levantou o PL de todos eles. Então, hoje, vamos pegar o nosso fundo como exemplo, né? O nosso fundo está na bolsa lá, R$ 64, R$ 65. Todos os fundos que fazem parte do nosso portfólio, marcados a mercado, que é o patrimônio do fundo, está dando aí R$ 77, R$ 78. E se todos esses fundos estivessem a patrimonial, a gente estaria em R$ 90. Então, está aí um pouco
o que é o desconto duplo, né? Você está comprando a nossa cota, que está descontada em relação à própria cota patrimonial, que, por sua vez, já está descontada em relação à patrimonial dos fundos. E por que isso acontece, né? Nesse momento de mercado que muito poucos fundos têm ganho de capital, a necessidade do gestor para fazer alfa e dar esse diferencial, ela fica precificada como valendo muito pouco. Então, por isso que acaba acontecendo o desconto da cota do FOF. Então, a gente tem um pouco o desconto do desconto em relação às patrimoniais e essa perspectiva de que o gestor não vai agregar muito nesse curto prazo, porque ele já comprou um portfólio que não está tendo ganho de capital, a menos que haja uma nova emissão para comprar já descontado, e isso acaba penalizando a precificação do fundo de fundos. Eu gosto de explicar assim, se você fosse comprar, se você replicar a carteira do fundo hoje, você ia pagar R$74 para replicar, R$77. Se você comprar o fundo, que tem essa mesma carteira que você ia comprar no mercado, você está pagando 64. E se você fosse ver o valor justo, né, o valor patrimonial aí, vamos colocar ele como valor justo, tem algumas divergências aí, mas tudo bem. Esses ativos que você está comprando hoje por R$64, você compraria mercado por 77, está valendo 90. Então tá aí o duplo desconto, né? A gente até brincou num seminário da vida aí, que é como você comprar uma nota de R$100 por R$90, né? Não faz sentido nenhum o desconto. Tem um pouco a ver, eu acho, com um pouco a insegurança do mercado hoje, né? Houve uma multiplicação muito grande de investidores nos últimos 2, 3 anos. O número de investidores saiu de 150 mil para 1,5 milhão em 2 anos. E eu acho que teve muita gente que comprou não entendendo direito o produto, e agora que tem uma queda de mercado, a gente até brinca dizendo que esse cara ele entrou sem saber porque estava entrando, e agora ele está indo embora sem saber porque está indo embora, né? Então acaba causando esse tipo de oscilação e esse tipo de arbitragem óbvia, que é você comprar um portfólio marcado a mercado a 77, que está treinando a 65. Perfeito. Realmente, eu concordo. Tem muita gente que entrou aí porque renda fixa estava pagando pouco e agora está tendo que entender um pouco ou fazer prejuízo, né? Então, até nosso papel aqui um pouco é educar essa pessoa para ela conhecer. Com certeza. Bom, pessoal, vou fazer a última pergunta aqui para a gente já ir encaminhando para o nosso fechamento. Queria saber um pouquinho, aí eu não sei quem que é a melhor para responder, mas o que vocês estão vendo de futuro para o fundo, né? Como que vocês veem o OFF daqui 3 anos? A gente pretende fazer mais uma emissão de cotas do fundo no primeiro trimestre do ano que vem. Por que primeiro trimestre do ano que vem? A gente acha que esse ciclo de CDI ele vai caminhar até o final do primeiro trimestre, alguma coisa entre 9, 10, 11, né? Ninguém sabe exatamente onde que vai parar, e provavelmente a gente vai chegar nesse momento do primeiro trimestre com os rendimentos aumentando por conta de inflação, porque o CDI está alto porque a inflação está alta, e a inflação estando alta, os aluguéis vão subindo com o tempo, com o CDI estabilizado, e quando se olhar para o futuro, ele vai tender a baixar conforme a inflação caia. Então, vai tender a ser o momento ideal de compra de fundos imobiliários. Se é o momento ideal de compra de fundos, é o momento ideal de captar mais dinheiro no fundo de fundos para comprar. Então, a gente vê esse fundo em 5 anos como um fundo de 500 milhões, né, aumentando em tranches de 100, e esse é um ponto muito importante, porque na hora que ele tiver 500 milhões, essa penalização que a gente tem hoje de liquidez baixa some. Então, quem entra no fundo, quando ele ainda tem liquidez baixa, pega carona nessa valorização que a cota vai ter quando ele tiver uma liquidez mais alta. Não é que o nosso dividend yield vai estar menor ou maior, vai estar a mesma coisa, mas o quanto o investidor precifica a cota tende a ser mais favorável quando a gente tem mais liquidez. A gente tem fundos comparáveis que distribuem os mesmos R$65 e estão precificados 10%, 20% acima só porque eles são maiores. Então, essa é um pouco a estratégia para o futuro. Daniel, você completa com alguma coisa? Não, eu acho que você vê que a visão do Rossano é para daqui 5 anos a gente atingir 500 milhões, né? Então, a gente depende de um crescimento do mercado,
mesmo quando a gente iniciou o fundo, a gente colocou essa taxa de gestão que não nos incentiva a crescer qualquer custo, então ela incentiva realmente a gente fazer captações em momentos que a gente acredita que beneficiem o fundo. E na magnitude correta, e não só fazer exatamente. captação para ganhar FII. Né? Então, a gente não tem nenhum incentivo a colocar os 500 milhões de uma vez, sendo que quem vai fazer o preço do mercado é o próprio fundo. Então tá incompatível. Então, a ideia é justamente crescer aos poucos, nos momentos certos, para ir aumentando o dividendo. É isso. Crescer com qualidade, né, pessoal? Exatamente. Perfeito. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido um pouco da tese do fundo, né? É um fundo que ainda é pequeno, né? Eu estava até comentando que a liquidez ainda é baixa, então tem aí algumas distorções de preço, mas é um fundo super interessante. E vocês, eu vejo os fundos de vocês, assim, vocês não querem crescer, se tiver que ficar 2, 3 anos sem emitir, tudo bem, né? É melhor acertar a janela do que fazer uma oferta errada e acabar com o crescimento do fundo, né? Que a gente vê aí que os fundos que erram a janela, fazem uma emissão a qualquer custo, são penalizados aí por um bom tempo depois dessa captação. Então, é um pouco da visão da gestão, né? E eu concordo muito, eu gosto desses gestores que têm o compromisso de primeiro entregar para depois captar, e captar se conseguir alocar de uma forma correta, né? Para captar, para alocar a qualquer custo, em um mercado que talvez não seja ideal, não faz sentido fazer essa captação. Exatamente. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito o tempo de vocês e a presença aqui. Eu acho que a gente falar de fundos hoje, até para a gente poder abordar outros segmentos, eu acho que é ideal, até porque a gente estava comentando, teve o Fórum GRI de Fundos Imobiliários na semana passada, então esses assuntos vieram muito à tona essa semana, e trazer 2 gestores aqui de peso para comentar um pouquinho qual é a visão de mercado, eu acho que ajuda muito a sanar várias dúvidas dos investidores. Então, eu queria agradecer muito pela presença de vocês e chamar vocês para, quem sabe, falar de alguns outros fundos da casa aí para frente. Combinado. Obrigado, boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês que assistiram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.